Mateus 18. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Mateus 18, versículo 15 ao 20. É uma passagem bem conhecida, porém tão pouco praticada. Mateus 18, a partir do versículo 15. Encontraram, amém? Diz assim então a palavra do Senhor, pelo próprio Senhor Jesus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja, e, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Terça-feira à tarde, eu e Vângela levamos a irmã Débora. Talvez alguns de vocês não conheçam. A Débora é aquela mocinha que está grávida, está bem pertinho de ganhar bebê. Ela estava sentindo algumas dores e estávamos preocupados com ela. Nós levamos ela no consultório da irmã Suzy, para que ela fosse, a doutora Suzy, a examinasse. E quando a gente estava lá esperando para que a Débora fosse atendida, eu vi chegar na verdade, um senhor, não é nem um rapaz, né? Chegou um senhor e quando eu vi ele, eu conheci. Nós fomos amigos, meados da década de 90, até basicamente final da década de 90, nós trabalhamos juntos, no mesmo colégio. E quando eu vi, fazia anos que eu não via, e eu fiquei olhando para ele rindo, para saber o tempo que ele ia olhar e iria me reconhecer. Depois de alguns segundos, ele olhou para mim: Ernesto. Então fui lá onde ele estava, abracei ele fortemente, ele me abraçou e sentamos, comecei a conversar com ele. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa: como é que você está? E ele olhou para mim e disse: eu não estou bem. Obrigado, Jonatas. Eu estou tratando de um câncer. Ele estava com a esposa dele. E eu tomei um choque quando ele disse: estou tratando de um câncer. E aí começamos a conversar e eu perguntei a ele: onde foi o câncer? Ele disse: o câncer começou no meu sistema imunológico. Quando ele falou essa frase, sistema imunológico, um câncer no sistema imunológico, até então nunca tinha ouvido falar, num câncer especificamente no sistema imunológico, me veio a pergunta na minha mente: se o sistema imunológico está afetado, doente com um câncer, quem fará a defesa do organismo da pessoa? Porque o sistema imunológico é o responsável por nos proteger, o nosso corpo, dos micro-organismos ou bactérias, etc., que podem atacar a nossa saúde e destruir a nossa vida. Se o sistema imunológico está deficiente, quem fará ou quem cuidará da saúde do corpo? A metáfora mais usada para a igreja no Novo Testamento, naturalmente, no Antigo Testamento não se fala de igreja, é a palavra corpo. A igreja é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E como um corpo, naturalmente, conversando com aquele amigo, me veio a pergunta: como está a saúde da igreja? E como cuidar da saúde da igreja? Quem é o sistema imunológico da igreja? Esse texto que nós lemos, irmãos, responde exatamente a essa pergunta.
é o mecanismo deixado por Deus, é o sistema imunológico da igreja. Nós temos nesses versículos que acabamos de ler. É pela prática e pelo exercício desses passos que Jesus Cristo deixou, que a sua igreja vai poder gozar de saúde. Saúde da igreja é um tema muito enfatizado no Novo Testamento. Vai dizer, mas pastor, eu nunca encontrei nada sobre isso no Novo Testamento. Tem sim. Por exemplo, vou dar só um exemplo para você. As 7 cartas da igreja, as igrejas lá no Apocalipse, aquela lá de Éfeso, a última que é Laodiceia, obrigado, irmão Rubem. Aquelas 7 igrejas, se você observar, Jesus está tratando da saúde da igreja. Quando ele diz, tenho porém contra ti, ele está apontando, tem doença aí. E vocês precisam fazer alguma coisa para vocês poderem não ter o candeeiro de vocês retirado daí. A própria igreja. Meus irmãos, antes de irmos aos passos específicos, para que possamos cuidar da saúde do corpo de Cristo, deixa eu fazer algumas observações importantes sobre esse texto. A primeira observação muito importante, que a questão da saúde da igreja, irmãos, em primeiro lugar, eu não quero que você perca de mente essa metáfora, corpo. E que você não deixe de pensar no corpo humano, o nosso corpo, com o corpo de Cristo, a igreja local e visível. Essa congregação. Em primeiro lugar, irmãos, é uma luta individual. Falando do sentido espiritual. Para que a igreja possa ter saúde, para que a igreja possa ser saudável, é preciso que eu e você estejamos saudáveis. É assim o nosso corpo, ou não é? Para que o nosso corpo esteja saudável, é preciso que cada parte dele, que cada membro dele, que cada célula dele esteja saudável. Ainda hoje eu estava correndo e depois que parei de correr, viu, Marivan? Eu senti uma dor nesse osso da canela, que vou usar uma linguagem bem comum. E aí conversando com um senhor de mais idade, ele falou, talvez isso seja negócio da tendinite. Incomodava. Corria e incomodava aquela dor na canela, na perna. Meu corpo não estava saudável. Eu sentia alguma coisa. E quando a gente sente alguma coisa no nosso corpo, é um sinal do próprio corpo para a gente poder fazer alguma coisa para que o corpo possa ter ou desfrutar de saúde. Então, para cada um de nós termos saúde, meus irmãos, espiritual, quem é de Cristo e quem busca a santidade sabe que é uma luta individual e uma luta incessante. Eu acho engraçado quando eu vejo as pessoas dizendo assim, eu não vou pintar uma casa de branco, eu não vou colocar lajota de branco, eu não vou comprar uma roupa branca, porque branco suja muito. Eu acho engraçado essa frase. Branco suja muito? Não, branco evidencia a sujeira que outras cores não evidenciam. Não é à toa que essa cor é o símbolo para a santidade. E nós estamos em contato direto, irmãos, com a poeira, com o pecado. Então, para que a igreja possa estar saudável, é preciso que nós, cada membro, cada parte do corpo de Cristo esteja saudável. Em segundo lugar, irmãos, por esse texto, a gente tem que entender que para a igreja estar saudável, ou seja, para que o sistema imunológico da igreja esteja ativo, não infectado, não doente de câncer ou de uma célula, comparado com o corpo humano, HIV, que é onde também o HIV ataca o organismo humano, é exatamente desestabilizando ou desativando o sistema imunológico. É uma responsabilidade de todos. Se você percebeu aqui no texto, é uma responsabilidade individual. Se o teu irmão, depois do teu irmão individual, vem mais de uma ou duas testemunhas, e depois vem toda a igreja. Diz eu a igreja. É uma responsabilidade de
todos os membros da igreja. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando se trata de saúde da igreja, eu não quero que você desvincule esse texto que lemos do seu contexto imediato. Leia comigo o versículo 13 e 14. O versículo 12 também, tá? Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade eu vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Agora olha só, verso 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, a saúde da igreja tem a ver com cuidar de cada pequenino que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo e que Deus Pai alcançou para salvá-los. A saúde da igreja tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Em quarto lugar, saúde da igreja tem a ver com arrependimento e com perdão. Olha o versículo 21, depois que Cristo fala o mecanismo, os meios para que a igreja possa desfrutar de saúde. Olha o versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O verso 14, Jesus fala que não é da vontade do Pai que nenhum pequenino se extravie. E para isso é preciso que a igreja exerça o mecanismo deixado por Jesus para cuidar dessas pessoas, para que eles possam ter saúde. Mas no verso 21, depois que Cristo termina de dar os mecanismos, Pedro entendeu que saúde da igreja, o que Cristo estava ensinando tinha a ver com perdão e arrependimento. Mas pastor, aí não apareceu arrependimento nas frases de Pedro. É verdade. Mas quando eu falo perdão, quando a Bíblia fala em perdão, está incluso arrependimento. Deixa eu lhe falar uma coisa que me incomoda muito hoje, nessa teologia nova. Libere perdão. Ai, como isso me incomoda. Libera perdão, irmão. Deixa eu lhe explicar um pouquinho a diferença de um espírito perdoador para liberar perdão. Porque quando as pessoas falam liberar perdão, elas nunca pensam no arrependimento. Eu te pergunto, Deus perdoa todos os pecados de qualquer ser humano, sim ou não? Sim. Qual é a única prerrogativa? Arrependimento. Então a base do perdão de um ser humano para com Deus é a mesma base do perdão entre nós. A gente já parou para pensar sobre isso? Olha a parábola que vem em seguida, a parábola do credor incompassivo. A primeira pessoa da parábola é o Senhor. A segunda, pode ser eu, pode ser você, a quem o Senhor, aquele rei, perdoou uma dívida enorme. Mas para que o Senhor perdoasse aquela dívida, ele procurou o Senhor e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tem paciência comigo, eu vou te pagar, me ajuda, me perdoa. Então, tem a ver arrependimento. Em quinto lugar, irmãos, nós nunca deveríamos esquecer que uma outra coisa que me incomoda é citação de texto fora de contexto. Quantos de nós já usamos assim? A gente está assim num grupo, vamos orar, a gente vai orar, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É verdade, mas é verdade em que sentido? Versículo 18 diz assim, Jesus fala: em verdade eu vos digo que... Versículo 19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus.
Agora, o ponto é, quem são esses 2 ou 3? Verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas. Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Você consegue ligar o verso 16 ao verso 19? No verso 16, Jesus está dizendo, olha, se a pessoa que estiver doente, você foi ter com ele sozinho, ela não te ouviu, você leva contigo mais 1 ou 2 testemunhas. Então vamos lá, se eu fui ter com um irmão e ele não me ouviu, eu levei mais 1, eu tenho quantas pessoas? E se eu levei 2, eu tenho quantas pessoas? É isso que Jesus está dizendo, aonde tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, tratando da saúde, cuidando da saúde, da disciplina da igreja, eu estou no meio dele. Então, dirigentes, nunca mais cite esse versículo fora de contexto. Cadê os dirigentes? Entendido? É disso que Jesus está falando. É claro que Jesus está aqui. Mas o texto está dizendo, Jesus está dizendo, olha, quando vocês se reunirem para disciplinar uma pessoa com amor, e se reunirem, eu estou no meio de vocês, porque isso me interessa. É a saúde do meu corpo. Em quinto lugar, o poder que a igreja tem para lidar com essa situação. Verso 18. Em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Essa autoridade foi dada por Jesus à igreja. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. É bom a gente parar para pensar um pouquinho esse poder dado à igreja. Se nós estamos exercendo isso. Eu fico pensando, e tenho dito essa frase há muitos anos, quer saber quem é quem? Dê poder para ele. A igreja tem muito poder. Talvez a igreja não saiba como usá-lo. Talvez nem saiba que tem. Você já ouviu essa frase? A pessoa está de mal com todo mundo da igreja. Mas ela diz assim, ó, eu não gosto daquela pessoa não, mas eu e Deus está tudo bem. O que o texto diz? Irmãos, eu vou tentar simplificar. Na hora que a comunhão quebrou na horizontal, quebrou na vertical. Ah, pastor, quem estava na igreja domingo à noite, e ouviu a pregação do pastor Marcos, o último texto que ele leu, de 1 Pedro, capítulo 3, quando Pedro trata do perfil de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Depois que Pedro fala para o homem, para viver a vida com o mundo lá, para que ele possa honrar a sua esposa, tratá-la com dignidade como parte mais frágil, porque eles são co-herdeiros da mesma graça de vida. Aí a última frase do texto é assim: para que não seja interrompida as vossas orações. Ora bolas, se na nossa comunhão entre mim e a minha esposa, na hora que quebrou entre mim e ela, quebrou entre mim e Deus. Você imagina em relação à igreja. Agora vamos então, irmãos, aos passos dados por Jesus para tratar do seu corpo, que é a sua igreja. Passo número 1. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Então, passo número 1. Qualquer membro da igreja detecta pecado de um outro irmão em Cristo. O que ele tem que fazer é ir somente ele, não comentar com ninguém. Me perdoe porque eu fico com esse dedo assim, mas que eu estou querendo bater em você. Eu estou tudo bem, tá? Estou tranquilo. Ele não tem que comentar com ninguém. Ele tem que sentar com aquele irmão ou irmã, conversar com ele,
com o intuito de que aquele pequenino não se perca, não se extravie, não vá para o mundo. Mas pastor, assim, então vem cá, pastor, o texto está dizendo assim: se teu irmão pecar contra ti, então tem que ser uma ofensa do irmão para com você? Objetivamente sim, e subjetivamente não. Deixa eu explicar para você. Objetivamente é verdade, se o irmão te ofender, tu tem a incumbência, não que ele venha a você, mas que você vá a ele, para tentar conversar com ele. E com muito amor e graça, você senta para conversar com ele. Se ele te ouvir, entenda. Outra coisa importante para se entender, o que é esse ouvir? Sempre que Jesus falou essa palavra ouvir, era muito semelhante ao ouvir da minha mãe. Quantas pisas eu peguei porque a minha mãe dizia assim: você fez do ouvido mercador. Ouviu, mas não atendeu, mas não obedeceu. Quer um exemplo disso? Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você crê nisso? Diga amém. Mas esse texto está dizendo que quem ouvir vai para o céu, é isso? Não! É a mesma coisa aqui. Se o irmão ouvir você no sentido de atender você, de se arrepender, de fazer o que for preciso para compensar o que ele fez, você ganhou ele. Então, da mesma forma que você não disse nada a ninguém, você vai continuar sem dizer nada a ninguém. Você ganhou o seu irmão. Agora, irmãos, esse assunto, todas as vezes que eu medito nesse texto, eu digo: Deus me liberta de tudo de errado que eu já aprendi sobre esse texto. Porque, irmãos, a igreja que me doutrinou era assim: mesmo que o irmão me ouvisse, mesmo que ele me atendesse, eu tinha que levá-lo na frente da igreja, para que ele pedisse perdão à igreja. É isso que o texto está ensinando, irmãos? O que é que o texto diz? Se ele te ouvir, ponto final. Então por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, todos nós temos uma herança religiosa. E a nossa herança religiosa é mais ou menos assim: a gente olha para a Bíblia e não entende nada do que ela está dizendo, a gente coloca os olhos da herança religiosa. Quando a gente coloca os óculos, a gente vê conforme a cosmovisão que a gente herdou. Então o texto está dizendo: se o teu irmão te ouvir, ganhou ele, ponto final. Agora vem o segundo passo. Se ele não te ouvir, ou seja, se ele não se arrepender, você toma com você mais uma ou duas pessoas para servir de testemunha. E vocês vão, esse é o segundo passo. O primeiro passo qual é? É eu e meu irmão, são nós dois. Segundo passo, é eu, um ou mais outro irmão, com um total de 3, vamos ao irmão que está doente, com o intuito de restaurá-lo. Se ele não ouvir essas pessoas, terceiro passo. Qual é o segundo passo? No máximo 3 pessoas vão ter com esse irmão. Segundo passo, no máximo 3 pessoas vão ter com esse irmão. Se não houver um arrependimento, vamos para o terceiro passo. Outra coisa que eu aprendi errado. O terceiro passo eu fui ensinado assim: se esse irmão não atendeu o primeiro, não atendeu ao segundo grupo que foi, eu digo para a igreja excluir ele. Eu digo na igreja: olha, igreja, o irmão tal ou a irmã tal, fui eu, já fui uma vez, não me atendeu, levei comigo o testemunho, não atendeu, estamos dizendo para a igreja discipliná-lo, para a igreja excluí-lo. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo: diz eu à igreja. Agora, para que? Pensa comigo, para que dizer para a igreja? Porque o primeiro irmão já foi lá com o intuito de ganhá-lo, de restaurá-lo. Os 2 ou 3 já foram lá para ganhá-lo. Quando a gente diz para a igreja, o objetivo é o mesmo, para a igreja ir atrás dele para ganhar. Mas aí vem mais uma herança
religiosa. O que é dizer para a igreja? É difícil entender isso, irmãos? É difícil? O que é a igreja? O que é a igreja, irmãos? Somos nós. Mas como é que eu vou dizer para a igreja, pastor? Diz para a liderança da igreja. Que a liderança da igreja se encarrega de dizer para a igreja, para todo o corpo. Para que todo o corpo vá para esse irmão. Agora, vamos lá, comigo. Primeiro passo qual é? Eu e o irmão sozinho. Segundo passo, eu, no máximo mais 2 pessoas, vamos com o irmão. Terceiro passo, a igreja vai procurar o irmão. Toda a igreja vai mandar o WhatsApp para o irmão. Toda a igreja vai mandar mensagem no Facebook para o irmão. Não quer estar mandando besteira? Vai mandar mensagens. Irmão, quero falar contigo. Irmão. Vamos fazer isso. O quarto passo é que se ele não ouve, se ele não ouve, 3, se ele não ouve a igreja, aí sim, considera ele como gentil e publicano. Não tenho tempo para mostrar para você a seriedade que é considerar, para um judeu, considerar uma pessoa gentil e publicano. Quem disse isso, irmãos? Jesus. Jesus ama. Sim ou não? Jesus é amor, mas ele está dizendo, considera ele como gentil e publicano. Tendo dito isso, agora eu quero estabelecer uma analogia mais uma vez, entre o corpo humano e a igreja. Um corpo humano, vamos pensar um pouquinho sobre um corpo humano saudável. Possivelmente, boa parte, se não todos, se consideram aqui saudáveis fisicamente. Mas qualquer pessoa saudável, ela adoece? Ou é sempre com saúde? Ela adoece, não adoece? Ok. Mas qual é a diferença de uma pessoa saudável? Quando a gente começa a sentir alguma coisa, o corpo avisa. Por exemplo, um dos sintomas fenomenais de que o nosso corpo não está bem é aquele negócio chamado febre. É uma mensagem do corpo que tem alguma coisa que não está legal. Quem avisa, no geral, é claro que é o sistema imunológico. Mas digamos que eu pegue uma martelada no dedo, né, irmão Luiz? A dor vai ser específica sobre a unha, mas se eu não fizer nada com a minha unha, possivelmente, dependendo da intensidade da martelada, essa parte do meu dedo vai começar a ficar vermelha, vai inchar. E se a coisa for grave, é possível que a minha mão se infeccione. O ponto que eu quero que vocês entendam é que a doença ou as células que estão afetadas, elas vão transmitindo o problema de uma para as outras. Mas o ponto é que quando a gente sente alguma coisa, e se nos sentimos com febre, gripado, alguma coisa assim, o corpo avisa para que todo o corpo trabalhe para que aquele organismo volte a desfrutar de saúde. A igreja, irmãos, se ela é saudável, tem que ser a mesma coisa. Vamos pegar aqui um exemplo aqui aleatório. Temos aqui a família do irmão Ayrton, parte dela. A irmã Marlene e o irmão Ayrton, de repente, a irmã Marlene dá uma pisa no irmão Ayrton. Nessa hora, a primeira parte do corpo fora a Marlene que vai sentir é quem pegou a pisa. O Ayrton. Mas falando no sentido sério, o Ayrton vai sentir. O Ayrton tem que mandar uma mensagem para o Teilo. O Teilo para o Marcelo. O Marcelo, Sabrina, para que a família tente solucionar aquele problema. Quem está mais perto é esse irmão que Jesus está falando. Se o teu irmão pecar contra ti, tu está perto? Tu é a célula mais próxima? Tu é o órgão mais próximo? Faz a tua parte. Porque se tu não fizer, tu vai ser afetado. Tu é o próximo da lista. Voltando ao exemplo do tratamento do câncer desse meu amigo,
Como ele não sabia que estava com esse câncer no sistema imunológico, ele espalhou-se por vários outros sistemas do corpo dele. Agora, acho que o nome agora não é mais nem sistema, né? Mudou. Não é mais sistema digestivo, não é mais sistema circulatório, tem outro nomezinho técnico. Mas o ponto é que o câncer se espalhou por várias partes do corpo. Por quê? Porque o sistema imunológico, aonde o câncer apareceu de imediato, desarmou o corpo de tal forma que não tinha como saber se tinha sentido nada, se tinha algum problema. E a doença se espalhou por todo o corpo dele. Irmãos, uma igreja saudável é muito semelhante a um corpo. Igreja saudável não é igreja, irmãos, que não luta contra o pecado, porque não existe essa igreja. Nós sabemos que o nosso corpo humano está em contato a cada milésimo de segundo com inúmeros micro-organismos que podem matar a gente, se não fosse o sistema imunológico. O corpo de Cristo, irmãos, é semelhante. Nós estamos em contato com o pecado. E quando uma parte do corpo é afetado, se a igreja está saudável, ela vai fazer o BIP vai ter a sinalização para dizer, façam alguma coisa, porque alguma parte do corpo foi afetada. Tratem disso. Agora vamos pensar um pouco no corpo humano doente, e essa doença pode levá-lo à morte. Como é que acontece? Eu estava acompanhando as reportagens das pessoas que sobreviveram ao acidente de segunda-feira à noite. O goleiro da Chapecoense, que escapou, só um detalhe, porque, gente, eu recebi de mensagem, meus irmãos, pelo amor de Deus, põe um filtro da mensagem que o Danilo, goleiro titular da Chapecoense, mandou. Agora imagina só, gente, um avião, aquele acidente, aí o Danilo, quando cai no acidente, quando abre o olho, diz, eu vou escrever uma mensagem. Aí uma mensagem poderosa. Ai, se eu não tivesse defendido aquela bola com o pé. Pensa um pouquinho, irmão. Primeiro, o Danilo foi o que morreu. O outro que escapou, quando a equipe de socorro o encontrou, a única palavra que eles conseguiram ele balbuciar era assim, não me deixem morrer. Agora imagina aquela pessoa lá morrendo, sinal de celular, beleza, eles escrevendo mensagem. Aí, crente mentiroso, ainda fica colocando assim. Aí fica pegando versículos da Bíblia e aplicando. É por isso que diz. É por isso que diz. Ai, gente. Misericórdia. Então, cuidado com as notícias que vocês dão da internet. Cuidado. Olhe com atenção. Pense um pouquinho sobre aquilo que você está colocando nos grupos. Jogando. Ontem eu não aguentei mais. Eu mandei para o irmão. Irmão, isso não é verdade. O goleiro morreu. É cômico. Porque imagina só, irmão, um desastre de avião. A pessoa vai, irmãos, o celular escapou. O celular dele escapou. Não danificou. E a pessoa vai escrever uma mensagem. Né? Então, pensa sobre isso. Mas voltando, irmãos, a questão do corpo humano que pode doer. Esse goleiro, para tentar salvar a vida dele, a primeira atitude da equipe médica foi amputar uma das pernas, se não me engano, a perna esquerda. Para que ele não morresse, a primeira alternativa foi amputar uma das pernas, para que o organismo, o restante do corpo, pudesse sobreviver. Porque se a equipe médica não faz aquilo, o que aconteceria com aquele corpo? A infecção que já estava em toda a perna ia passar para a coxa, da coxa para os órgãos internos, e possivelmente ele morreria por uma infecção generalizada. A igreja, irmãos, também é assim. Quando o pecado acontece aqui do meu lado, e eu não faço absolutamente nada, dali a algum
pequeno período de tempo, eu sou infectada por aquele pecado. Depois que eu sou infectada, as pessoas que estão próximas a mim também vão ser infectadas. E as próximas, e as próximas, e as próximas, até que todo o corpo esteja totalmente afetado pelo pecado. Meus irmãos, o que mostra a minha situação ou a minha saúde espiritual, o que mostra a sua saúde espiritual, se você está saudável espiritualmente, é como você reage ao pecado no corpo de Cristo. Qualquer parte do nosso corpo, qualquer que está saudável, na hora que acontece alguma coisa de errado com uma das células daquele sistema, daquele órgão, o próprio órgão manda mensagem para o corpo avisando: problema, problema, problema. Agora, se não estiver saudável, não tem mensagem para o corpo. O sistema imunológico não vai poder fazer absolutamente nada, porque ele não foi avisado. Isso me preocupa, preste bem atenção. Se o pecado acontece, se o pecado está acontecendo e eu estou, como é que eu diria? Se eu estou totalmente alheio a isso, alheio no sentido de não me importar, de dizer que isso não tem nada a ver comigo, e etc, e etc. Irmão, isso mostra, e é preocupante, isso mostra a minha saúde espiritual. E é preocupante porque mostra que a saúde espiritual da igreja não está boa. Porque você, possivelmente, tem visto, poderia ter evitado algumas coisas e você não tem feito. Irmãos, alguns anos atrás, um pastor falou assim para mim, com lágrimas nos olhos. Pastor, às vezes eu fico muito triste com a igreja. Não tinha a ver com esse corpo, com outro corpo local. Porque a igreja, às vezes, prefere acreditar num bandido mentiroso do que no próprio pastor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque talvez a pessoa mais criticada da igreja seja o pastor. E você talvez diga: eu sou leal ao pastor. Você sabe de pessoas que falam mal do pastor. E a sua lealdade é simplesmente não falar absolutamente nada, não defendê-lo, não protegê-lo. E ainda desfruta comunhão com essas pessoas. Porque se o pastor, irmãos, se a pessoa fala mal de um irmão ou de uma irmã, em qualquer pessoa, a primeira coisa que nós temos que fazer, o que é que nós temos que fazer? Esqueceram? Se teu irmão pecar contra ti, vai ter contigo, né? Vai ter com ele. É parar aquela pessoa e dizer: você já foi conversar com o irmão? Você já foi conversar com a irmã sobre esse assunto que você está me dizendo? Mas infelizmente, em muitas vezes que um irmão vai falar do outro irmão para a gente fala tipo aquele, né? Tipo Samuel, fala que teu servo ouve. Né? Como nós reagimos ao pecado no corpo de Cristo, irmãos, denota a nossa situação espiritual. Meus irmãos, a igreja necessita de um sistema imunológico saudável para que ela possa lutar contra o pecado. Você vai dizer: pastor, mas nós não temos o Espírito Santo. Amém, temos. Nós não temos a palavra de Deus. Temos. Mas de quem é a nossa responsabilidade de cuidar do corpo? Quem foi que Jesus deixou incumbido? Se teu irmão, se 2 ou 3, e toda a igreja. Se nós não fizermos o que Jesus nos responsabilizou por fazermos, Deus não vai fazer
o que nós não fizermos. Talvez você pergunte, mas por que Deus permite, pastor, que coisas estejam acontecendo? Nós já fizemos o que Deus está dizendo? Meus irmãos, aquele irmão que está lutando contra o câncer, que é um irmão em Cristo também, ele me disse que a prioridade do tratamento foi exatamente o câncer aonde ele havia começado, no sistema imunológico. É claro que o corpo de Cristo, a sua igreja, não há X membros da igreja que sejam responsáveis pelo sistema imunológico. Mas eu estou aqui, irmãos, há quase 6 anos e meio. Durante todo esse tempo, irmãos, eu nunca ouvi 2 ou 3 irmãos chegarem para mim e dizer assim, pastor, vem cá. Tem um irmão ou irmã que está precisando de ajuda. Eu nunca ouvi. Não sei o pastor Marcos. Se eu nunca ouvi, significa, irmãos, que talvez o nosso lema seja um por si e Deus por todos. A igreja não está preocupada com a santidade, com a pureza que ela deve ter. A nossa igreja, eu pessoalmente a tenho como uma igreja de muito amor, mas muito complacente com o pecado. Muito complacente. A responsabilidade, irmãos, é nossa. Para finalizar, mas pastor, assim dizer para a igreja, e se ele não ouvir a igreja, a gente considerar ele como gentil e publicano, qual é a linha tênue para a gente amputar um membro da igreja? Simples. Lembra da analogia do goleiro que escapou e que a equipe médica amputou uma das pernas dele? Quando a equipe médica amputou a perna dele, era para matá-lo ou para salvá-lo? Para salvá-lo. Agora, eu não vou perguntar, eu vou afirmar. Porque aquela infecção iria afetar todo o restante do corpo. A linha tênue é essa, irmão. Então, lidar com irmãos que estão no pecado. A linha tênue está aqui. Quem está influenciando quem? Porque a analogia é a mesma. Porque se o meu organismo está reagindo a uma parte do meu corpo que está com algum problema, quem está cuidando da minha saúde, que foi um perito, não vai sugerir a amputação ou a retirada daquele pedaço do meu corpo ou de um órgão do meu corpo. Não vai sugerir, porque o organismo está reagindo. O organismo está influenciando a parte infectada e a parte infectada está se restaurando. Consegue entender o que eu estou dizendo? Agora, caso a infecção seja mais forte do que o meu organismo, as bactérias, vírus e outros micro-organismos que estejam causando o problema do corpo, está afetando o corpo, e se algo não for feito drástico, o corpo vai morrer. O princípio para a igreja é o mesmo, meu irmão. Na hora em que o membro que está doente, ele está infectando o corpo, e o corpo já fez tudo o que tinha que ser feito. Já foi uma, não resolveu. Já foram 2 ou 3, não resolveu. A igreja foi e não resolveu. Aí considera essa pessoa como gentil e publicano. Agora, mais uma experiência de igreja. Eu não sei aqui, porque eu nunca vi a amputação de alguém aqui. Mas a igreja que eu fazia parte havia o que nós chamamos de disciplina excessiva. Corte. A igreja disciplina a pessoa, exclui ela tecnicamente da comunhão, e quando termina o culto, boa parte da membresia da igreja diz assim: tadinho do irmão, vamos levar ele para minha casa? Vamos jantar comigo? Amanhã, vamos. Eu lembro que o pastor Miguel contava uma história que a igreja excluiu uma pessoa por pecados,
depois de ter seguido boa parte do roteiro aqui, na sexta-feira, quando foi no sábado, um grupo de missionários levaram aquele irmão na viagem missionária. Irmãos, Paulo diz assim: olha, eu aconselho a vocês a nem comer com quem se diz ser irmão e é ladrão, é isso. Eu digo, ou seja, tira ele do corpo, porque ele está infectando o corpo. E quando Jesus fala, considera ele como gentil e publicano, tenha ele como ímpio. E trate ele como um ímpio. A gente odeia ímpio? Não. Mas prega o evangelho para ele. E prega o evangelho para ele. E às vezes, irmão, eu estou falando isso aqui porque às vezes eu percebo membros infectados infectando outros membros. A sua influência não está acontecendo na vida dele. Pelo contrário, ele está te influenciando. Então, queridos irmãos, a saúde da igreja de Cristo é importante. Ele zela por ela. Há tantas passagens da Bíblia, do Novo Testamento, Jesus falando da saúde do corpo. Ele vai pesar a mão em quem não levará a sério isso, porque a igreja de Éfeso, a igreja de... Me lembra de novo aí, irmão Rubem, a última? Laodiceia, todas elas. Tenho, porém, contra ti. E quais são os passos, irmãos, para a gente poder cuidar da saúde da igreja? Número 1, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. É preciso que mudemos, irmãos, isso é necessário. Talvez, meus amados irmãos, nós poderíamos estar bem melhor. Eu tenho dito que o reflexo das nossas entradas é um reflexo da saúde da nossa igreja. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é um reflexo. Sendo você um membro do corpo de Cristo, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Então eu espero que você, de repente, não diga: ah, o pastor não está vendo. Irmãos, o pastor não é o Espírito Santo. Está longe de ser. O pastor é um membro do corpo como você é. O que Jesus nos ensina é isso: se o teu irmão pecar contra ti, vai você ter com ele. Se ele não te ouvir, leva contigo mais uma ou duas testemunhas. Se ele não ouvir essas pessoas, dize-o à igreja. Eu sempre gosto do princípio da responsabilidade. Digamos que eu fiz o primeiro passo, o segundo passo e não resolveu nada. Aí o Teliseu é o pastor, chego para o Teliseu e digo: Teliseu, a situação é essa e essa e essa. Se o Teliseu não fez nada, não é mais problema meu. Eu fiz o que Jesus mandou que eu fizesse. Agora, entendendo bem claro, eu estou dando um exemplo. Porque quando Jesus Cristo fala, diz eu à igreja, espero que vocês entendam, irmão. Igreja somos nós todos. As pessoas que congregam, que aceitaram Jesus Cristo, foram batizadas, estão servindo nessa igreja, essas pessoas são a igreja. Então, a saúde do corpo de Cristo é importante. Zele por ele, zele por ela. Não esqueça, começa em você, começa em mim. Preciso que eu esteja bem, para que a igreja de Cristo também possa estar bem.